Marte ingressa em Escorpião e o Sol ingressa em Libra. E ainda a gente tem oposições de Sol, tem fase nova com eclipse parcial, muita coisa na semana do dia 21 ao dia 27 de setembro. Me acompanha aqui até o finalzinho para você não perder nada, porque olha, essa semana tem muitos eventos importantes e tem uma certa oscilação, como na semana anterior também. Então vamos ao que interessa. Mas antes vou deixar os recadinhos aqui. Recomendar que você que assistiu o vídeo e não for inscrito no canal, se inscreva, dá uma olhadinha se você está inscrito. Se você estiver aqui pela primeira vez também, aproveita o momento para se inscrever. Se você puder curtir, compartilhar o vídeo também, arrastar aí para hypar o vídeo, agradeço muito, me ajuda muito a divulgar o canal. E também quero convidá-los aqui para a seção de membros. Se você gosta de astrologia, quer estudar, né, gosta de aprofundar os seus conhecimentos, tem 2 níveis na seção de membros com vídeos exclusivos todas as semanas. Aproveite, então, seja um membro. E eu tenho cursos também na plataforma EAD. Quem quer estudar desde o zero, né? A plataforma é aprenderastrologia.com.br e tem desconto. Pega aqui o cupom. Você pode inserir o cupom lá no carrinho de compras e iniciar os seus estudos, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Nós iniciamos a semana com a Lua aqui no signo de Virgem. Na reflexão, no vídeo diário que eu fiz no dia 19, eu falei do ingresso da Lua em Virgem e expliquei que o primeiro aspecto da Lua em Virgem é com Júpiter, que acontece na madrugada do domingo. Mas como é muito no começo da madrugada, é 1h34 da madrugada, nós vamos usufruir mais dessa influência no sábado. Só que, gente, é um aspecto muito leve. E embora assim para o clima diário ele seja interessante para a melhoria de qualidade, ele é mais cuidadoso, então para as atividades administrativas, para o campo até criativo é bem interessante, mas ele vai acontecer ao mesmo tempo em que o Sol, olha, está aumentando a influência da oposição a Saturno. E a gente vai sentir também a oposição com o Saturno, que é a oposição de Sol com Saturno, no sábado, tá? Porque assim, 1h34 é o sextil entre Lua e Júpiter, e 2h45 é o momento perfeito do ângulo de 180 graus entre o Sol e Saturno. Então, como os pontos exatos são na madrugada do domingo, a gente percebe mais o aumento da influência no sábado. E então, assim, a Lua com Júpiter é interessante para iniciativas, né? Acaba tendo um fator bom para a Lua, mas, gente, a configuração de Sol com Saturno ela é um pouco frustrante para objetivos, para a questão de liderança, para a ideia de se expor, né? Utilizar da exposição da imagem não é muito boa. Por isso, ela vai atrapalhar um pouco a fluência mais leve entre a Lua e Júpiter, né? Que eu penso que aí tem uma necessidade de você ter cautela com esses objetivos definidos. Então, o que eu vou dizer para vocês é que o sábado, dia 20 e até a madrugada do dia 21, na verdade, o dia 21 vai pegar muito forte essa influência ainda, né? Não são dias muito bons para as iniciativas, para inícios de assuntos importantes. Mantenha o seu passo, pode ser interessante para melhorar o resultado das coisas que você estiver fazendo, nesse sentido de cuidado, de atenção, de proteção, de melhoria da qualidade, de concentração, porque aí a gente tem a Lua ainda em Virgem, né? Ela ajuda a concentrar, mas nada de muita ousadia. Até pensando em fatores mais globais, né? A oposição entre Sol e Saturno, ela não é boa para as pessoas que têm posições de líderes, né? Ou que têm muita visibilidade, né? No mundo de uma maneira geral. Não é muito legal, tá? É um pouco frustrante, né, de alguma forma. E também vou relembrá-los aqui que a nossa reflexão nesse trabalho ela é mais para entendimento eletivo, entendimento de clima básico, tá? Não é muito para previsão do mundo, previsão maior. Embora a gente tenha aqui, por exemplo, um aspecto entre Sol e Saturno que acaba levando um pouco para esse tema, né? Se você quiser entender mais um fluxo do contexto coletivo, aí a gente tem aqui no canal, eu fiz no ano passado o ingresso do Sol em Áries, que pega o contexto do ano, o ingresso do Sol em Libra, postei faz poucas semanas ali também, falei do eclipse lunar também. Então ali sim já dá para a gente ter uma visão mais de país, né, e contexto internacional. Aqui não, tá? É uma reflexão mais cotidiana mesmo, mais para entendimento eletivo, tá bom? Bom, assim que o Sol passa
da oposição com Saturno poderia aliviar um pouco e a gente poderia falar: "Ah, agora vai ficar melhor". Mas a Lua vai chegar também à oposição a Saturno. E então é como se a Lua estivesse meio que relembrando o Sol: "Epa, espera aí que você está ainda em oposição a Saturno", porque ela está muito próxima do Sol já, né, bem no finalzinho do ciclo, a gente está no final do ciclo lunar, então o Sol chegou à oposição a Saturno às 2h45 e a Lua chega à oposição a Saturno às 15h42. Então nós vamos pegar aquele restante da madrugada, amanhã e o meio da tarde ainda com uma influência de um certo nível de tensão, né. Acaba não sendo exatamente, então, favorável para os grandes assuntos e iniciativas de grande ousadia, né. Mantenha a sua rotina, procura aí não esquentar muito com as coisas. Não são aspectos, assim, que elevam a irritabilidade ou agressividade, mas eles são bem frustrantes, né, então não é muito interessante aí para grandes coisas. E aí depois a gente tem a Lua chegando ao mesmo grau do Sol, né, o que vai ser para nós aqui no Brasil 16h54. Bom, é um eclipse parcial solar, só que ele só vai ser visível, só haverá eclipse lá bem no sul do mundo, né, ali mas bem no lado da Austrália, ali da Oceania, né. Austrália, Nova Zelândia, ali aquela região, tá. Nas outras regiões, mesmo que seja dia, não terá eclipse, porque o eclipse solar ele tem uma rota, né, ele é diferente do da Lua. Por exemplo, o eclipse lunar, qualquer lugar do globo onde é noite vê o eclipse. No eclipse solar não, ele tem uma rota, né, é só onde essa rota passa aí do eclipse que há uma ocultação do luminar, no caso do Sol, tá. Então é talvez mais efeito para essas regiões do que para outras regiões, né. Por exemplo, no eclipse lunar, no Brasil nós não chegamos a ver, porque ele aconteceu bem no meio da tarde, né. E eu até falei para vocês, né, que ele acontecia ali muito próximo do meu Sol, falei: "Se acontecer alguma coisa eu falo para vocês", até o momento tudo na mesma, né, nada muito diferente, tá. Até porque ele não foi visível aqui, né. Então aqui da mesma forma, para nós no Brasil esse eclipse solar não será visível, então nós temos aqui um pouco mais de efeito de lunação mesmo, propriamente, né, ok? E aí é uma alunação de casa 7 com casa 1, né. Então, quer dizer, propriamente na 7, mas pegando ainda a influência da oposição a Saturno na 1. O regente do ascendente é Júpiter, está na 5. Bom, gente, isso tem tudo a ver com os fatores diplomáticos e as questões das iniciativas internacionais versus nosso país. Bom, a gente tem, assim, quem acompanha a notícia já viu que nessa semana que passou, houve aí alguns posicionamentos das figuras americanas falando que nessa semana que vem agora vão divulgar aí, outras ações contra o Brasil, né, ações de retaliação em função do julgamento, né, que condenou ali por tentativa do golpe, né, algumas figuras. E então é o que vai acontecer mesmo, né, durante essa semana a gente tem esse desenrolar, vamos ver o que vem. Agora, como a gente tem aqui ainda, né, puxando para a quinta casa, o próprio regente do ascendente, o Júpiter, né, e aqui a gente tem, ó, o grau do ascendente no domicílio de Júpiter, no termo de Júpiter, na face de Júpiter. E o Júpiter está na casa 5, que é uma casa do ambiente diplomático no contexto coletivo, né, e está exaltado. Então eu penso que, assim, são medidas que talvez pelos fatores diplomáticos elas podem ser amenizadas ou não ter um efeito tão pesado, né, até porque as oposições Sol e Lua a Saturno já passaram, né, quando os 2 se encontrarem aqui na casa 7. Mas vamos acompanhando, né, porque a dinâmica do assunto em si, às vezes, deixa o clima um pouquinho mais estressado. Agora, como ela ocorre na casa 7, tudo que é internacional, de maneira geral, tem um impacto mais forte, né. Então, assim, os acontecimentos internacionais, mesmo que não tenham ligação direta com o Brasil, ficam na pauta. O que a gente tem já logo nessa semana é a conferência da ONU, né, então, que vai ser inclusive lá nos Estados Unidos. Então, esse assunto, né, que é um assunto diplomático, é uma conferência, né, então tem toda essa temática diplomática, fica aí na pauta. Então são várias notícias nesse entorno aí que nós vamos ver, tá bom? Depois disso, da conjunção Lua e Sol, 16h54, a Lua fica fora de curso,
Quando for 18h41, ela ingressa no signo de Libra. E aí a Lua ingressando em Libra traz já uma tônica um pouco diferente. O signo de Libra é um signo do ar, já tem mais leveza, mais facilidade, né? Nós vamos ter o primeiro contato da Lua em Libra, que vai ser com Mercúrio já logo que ela ingressa. Então, desde as 18h41, quando ela ingressa em Libra, ela já começa a aumentar a influência de conjunção com Mercúrio. Ela é muito interativa, assim, né? Mas, assim, muito leve. Ela não tem uma tônica agressiva, não tem uma tônica pesada, né? E então a gente vai percebendo essa dinâmica já desde o domingo no final ali, no início da noite, né? Até amanhã da segunda-feira já vem com esse perfil Lua com Mercúrio, que é bem simples. Só que na segunda-feira, dois eventos importantes acontecendo. O primeiro é o ingresso de Marte no signo de Escorpião. Tradicionalmente, Marte tem domínio em Escorpião, é o domicílio noturno dele. Ele ingressa às 4h54 da segunda-feira, dia 22, mas ele vai ingressar em Escorpião sem aspecto aplicativo. Olha, aqui a gente tem esse sextil aqui com Vênus, que ingressou em Libra, que ingressou em Virgem na semana passada, mas já está se afastando, né? E aí o que a gente tem, então, de um Marte em Escorpião, muitas vezes muito incisivo, assim, muito intenso mesmo, né? Como ele é o planeta que representa a tomada da iniciativa, o movimento mesmo, né, velocidade, a ação propriamente, né, o combate, ou até a defesa, né? Quando ele está em Escorpião, ele não tem um perfil tão, assim, rápido, né? O Escorpião é um signo da água. E ele fica bem estratégico, mas às vezes com um perfil mais, assim, de reação, né? Do que o movimento inicial. Então, por exemplo, ele responde bem na hora certa, né? Ele se defende bem na hora certa. Para as iniciativas, ele não é muito abrupto. Então, pelo menos assim, a gente não tem um clima agitado, né? Ele é bem controlado, né? Penso que o Marte em Escorpião tem um perfil muito forte de controle, né? De domínio muito forte. Mas, como não tem aspectos aplicativos aqui ainda, né? A gente vai percebendo isso conforme ele for criando aí novos movimentos, né? 8h35, a Lua chega à conjunção com Mercúrio, conjunção que eu falei para vocês. Então, ela vem desde o domingo até as 8h35 da segunda, aumentando a influência. É bem legal, é tranquilo, é leve, tem bastante facilidade para a interação cotidiana, os assuntos se desenrolam de uma forma bem fácil, né? O que é bem interessante. E o que nós vamos ter na segunda, depois é o ingresso do Sol em Libra. Mas a Lua, ou ela sai daqui da conjunção com Mercúrio e já começa aqui a se aproximar da quadratura Júpiter. Aqui ainda não está aparecendo, ó, aqui é o grau onde eles estão, ainda não está aparecendo, mas logo, umas horinhas depois, já vai começar a aumentar a influência, né? Porque a quadratura entre a Lua e Júpiter será perfeita na terça-feira, no início da tarde, às 13h02. Então, quando for ali para o meio da manhã, já, né, final da manhã, a gente já vai começar a perceber o aumento da influência de quadratura entre Lua e Júpiter, que para as iniciativas já não é tão legal, né, porque é uma quadratura, mesmo beneficiando bastante a Lua, beneficia também um pouco o Júpiter, mas é uma quadratura. Então, o que eu recomendo é evitar o alto risco, não exagerar na dose aí dos movimentos aí nos seus interesses gerais, né? Porque aí a gente pega, então, desde as 8h35 até a terça, com esse aumento de influência de quadratura entre Lua e Júpiter. Bom, mas como eu disse para vocês, na segunda 15h19, o Sol ingressa no signo de Libra. Então, muda a dinâmica de Virgem para Libra, né? O Sol em Libra, ele tá num ponto fraco, né? É o ponto da queda dele, ele não tem força, que ele vai ficar completamente debilitado ao longo dos 30 graus do signo de Libra, mas ele vem sob o comando de Vênus, que também não tá muito forte, né? Tá ali também num ponto de queda ali no signo de Virgem. Mas, assim, o signo de Libra, como ele é um signo do ar e ele tem calor, em termos de dinâmica, ele é vibrante, né? Ele tem uma configuração mais yang. E eu penso que pela facilidade da natureza e da triplicidade, que é a triplicidade do ar,
o trânsito do Sol em Libra, ele tende a ser agradável. Mais adiante, ele vai chegar a uma quadratura a Júpiter, né? Conforme ele for avançando nos graus. Então, aí já pode ter um pouco mais de prejuízo para as iniciativas mais ousadas, para sucesso de maneira geral, atividades de liderança, de uma certa forma, né? Mas, por enquanto, no início, ele ainda vem bem agradável, né? O Mercúrio ainda está combusto, né? Está muito próximo do Sol, ele vai se libertando um pouquinho mais adiante dos raios do Sol, mas é um trânsito que eu penso assim, que mesmo que não tenha muito poder, é um lugar de debilidade para o Sol, né? Não vai, assim, em clima geral, ele talvez não tenha uma repercussão de tensão, né? Tá bom? Bom, até porque assim ele se livra durante o trânsito em Libra dos aspectos difíceis com os maléficos, né? Porque o Saturno está em Peixes, então não tem aspecto com o Sol, e Marte acabou de ingressar em Escorpião, então agora, durante esse trânsito em Libra, ele não chega a nenhum aspecto de tensão com os maléficos, né? O que melhora um pouquinho o quadro, tá? Aí, gente, então, como eu falei, na terça-feira, dia 23, o que nós vamos ter às 13h02 é a quadratura entre a Lua e Júpiter. E aí, gente, não é legal para as iniciativas, assim, de muita ousadia. E também, assim, se você estiver lidando com atividades que necessitem de muitos detalhes, assim, que sejam atividades administrativas ou de um processo organizacional, ter cautela com o excesso de cuidado, né? Pode ser também um ponto que tenha necessidade de cuidados alimentares, por exemplo, né? Mas não é uma quadratura que deixa o humor fechado, mal-humorado, porque não tem uma dinâmica de temas, nem da Lua e nem de Júpiter. O que eu penso, assim, é atenção para não ser altamente confiante, assim, sabe, em excesso, para não movimentar as suas esperanças no sentido além da média, para não ficar excessivo com cuidado, assim, muito minucioso, que às vezes pode até ser uma coisa muito invasiva, se envolver outras pessoas, né? Os assuntos que envolvam o tema ligado à lei, o ambiente jurídico, as pessoas envolvidas com leis também podem ter aí algum estremecimento, né? Notícias, né, nesse sentido, mas basicamente isso, né? Não é uma configuração de mau humor. Depois das 13h02, quando a Lua passa por esse aspecto, ela fica fora de curso e vai ingressar em Escorpião às 6 da manhã na quarta. Então, nós vamos pegar um período bem longo com a Lua fora de curso, que para as iniciativas não é bom. Mas como a Lua continuará ainda em Libra, né? Até o próximo dia, o clima vai ficando leve, ela vai se afastando da quadratura Júpiter e vai ficando mais comum, assim, né? Não tem uma dinâmica adversa, assim, né? Às 6 da manhã, a Lua ingressa, então, no signo de Escorpião, muda um pouco a tônica, o Escorpião é mais centrado, né? Mais fechado, então já não é assim tão leve, ele é mais concentrado, e até eu penso que para atividades analíticas, altamente estratégicas, já fica mais forte. Porque, gente, quando a Lua ingressar em Escorpião, ó, ela vem para a conjunção com Marte, né? E já vamos pegar isso no início da manhã. 6 horas a Lua ingressa em Escorpião, 8h56 chega ao mesmo grau de Marte. Então, é um período bem, sim, olha, direto no ponto, tá, gente? Ele é bem agudo. E para as iniciativas de alta estratégia, pode ser o ponto crucial, né? Bem forte aqui a influência. E depois do que tem, como é um aspecto bom, nós vamos ter um aspecto de Lua com Vênus, eu penso que a quarta-feira ela está com um perfil altamente estratégico, né? Então, para as iniciativas não é exatamente ruim, dá para você atingir o alvo prontamente. Se você tiver planos assim, né, bem delineados, assim, a quarta é o dia que você chega ao ponto exato, principalmente aqui, né? Às 8h56 é bem forte mesmo, né? No sentido de clima, não é um clima festivo, não é um clima leve e tal, mas depois ele vai ficando mais leve, mais solto. O começo do dia, né, como ele vem com esse perfil escorpiano, ele pode ser muito fechado, né, às vezes concentrado até em excesso, né, não é muito legal para a dinâmica interativa entre as pessoas, né, é meio fechadão. Mas depois melhora, né, que aí a Lua vai chegando ao sextil com Vênus, e mesmo que seja um sextil que envolva os signos bem yin, né? Então, assim, a Lua em Escorpião, Vênus em Virgem, ele vai para um campo mais comum. Então, não é exatamente aquele perfil, assim, por exemplo, para as ousadias que envolvam o campo do dinheiro, né? O plano financeiro, nem os assuntos estéticos, beleza e harmonia,
a alegria, diversão, não é muito, mas ele é bem comum, não vai deixar o clima mal-humorado não, tá? Eu penso em um clima bem agradável para cumprimento de rotina, para as tentativas que não sejam, assim, exatamente super ousadas, vai ficando o clima bem agradável mesmo na quarta-feira. Vai ser às 19h17, então a gente vai pegar praticamente o dia útil inteirinho com o aumento dessa influência. É um dia que as coisas desviam muito pouco, a gente realiza a prática cotidiana sem muito impacto, é bem legal, né? Não é uma grande empolgação, mas também a gente consegue fazer as coisas sem empecilho, né? Ou seja, a quarta-feira é um dia bem agudo no começo, ele começa mais fechado, mas não é ruim, mas depois ele vai ficando mais prático, vamos dizer, né? Uma tendência bem mais prática. Bom, gente, e aí o que acontece é que depois desse sextil, o próximo aspecto da Lua vai ser um trígono a Júpiter. Mas a Lua está em 6 de Escorpião e Júpiter em 21 de Câncer. E esse trígono perfeito ele vai ser na sexta-feira, na madrugada da sexta. Então, igual a semana passada, lembra? A gente teve 2 dias assim. Nós vamos pegar ainda desde a quarta-feira às 19h17 com a Lua um pouco fora de curso. Ela vai começar a se aproximar do trígono a Júpiter na quinta-feira, a partir do meio do dia, tá? Então, nós vamos pegar ainda o restante da noite da quarta e amanhã da quinta com a Lua fora de curso. Para as iniciativas não é exatamente bom. A Lua está em Escorpião, ela é mais centrada, né? Mais fechada, é mais yin, não é muito agitada, né? Mas eu até penso que a gente controla bem o clima, né? Então, assim, não é um perfil chato, né? Ele só não é muito rápido, né? Não é muito veloz, não é muito dinâmico. Agora, o que aconteceu com a quinta-feira, então, é que não tem nenhum aspecto perfeito, né? Mas olha, a gente vê aqui a Lua aqui no trígono com Júpiter acontecendo na sexta, né? 2h06 da madrugada. Então, como eu falei, a gente vai perceber esse aumento de influência na quinta-feira, já do meio do dia em diante, tá? Então, mesmo que na quinta não tenha aspectos perfeitos, o período da tarde ele já tem mais facilidade para as iniciativas, né? Ele não fica ruim. E aí vai aumentando a influência. O momento perfeito do trígono é 2h06 da sexta-feira, 2h06 da madrugada. A sexta-feira tem outro aspecto bom, que vai ser o aspecto de trígono com Saturno. Então, a gente tem esse grande triângulo entre Lua, Júpiter e Saturno, né? E ela vem ainda se afastando, né, do aspecto com Vênus e tal. Então, o clima é interessante na sexta-feira, porque ele tem um perfil de reserva, ele tem uma configuração de domínio sobre os assuntos de Júpiter, prosperidade, processo criativo, ambiente da espiritualidade, assuntos ligados às leis, de maneira geral, bem interessante. A sexta não é um dia assim super veloz até o início da noite. Ele vem bem controlado, mas devido aos aspectos fáceis da Lua, é interessante para as iniciativas, tá? Esse momento aqui eu vejo como muito próspero, né? Então, a gente vai tendo um aumento da prosperidade desde a quinta no meio do dia, que culmina aqui às 2h06 da madrugada da sexta. E em seguida, a Lua vem ao trígono a Saturno, que vai ser às 14h34, lá para o meio da tarde, e continua não sendo veloz, mas como é um trígono, ele mantém as coisas sob controle, né? Eu penso que ele tem um perfil que é muito bom para o campo da abstração, tá? Seja na temática mais espiritualista, interpretativa, ou aprofundamento nas coisas, assim, ele é um pouco melhor. Ele tem um perfil até de autoridade, assim, interessante para essa configuração. Não é um clima do sextou, né, gente? O clima do sextou vai acontecer depois, tá? E depois que a Lua passa por esse trígono aqui a Saturno, já é bem no finalzinho, né? Ela fica um pouco fora de curso. E ela ingressa no signo de Sagitário às 18h37. Aí sim, né? O Sagitário é um signo do fogo e é mutável. Então, já vai gerar mais empolgação, né? Para a noite da sexta-feira. E também, quando a Lua ingressar aqui em Sagitário, ó, ela está aumentando uma influência de sextil com o Sol. Então, sim, a sexta-feira, à noite, a virada de sexta para sábado, vem com um perfil bem legal, né? Assim, de despojamento, de movimento, de descontração, de curtição, de experimentação. Aí é bem legal. Até para as iniciativas também pode ser muito interessante, né? Como a Lua está aqui no signo do fogo, conforme ela for se aproximando do sextil com o Sol, ela ajuda bem o Sol, né? Que está aqui prejudicada em Libra.
porque ele tem domínio na triplicidade do fogo, né? Então é bem legal. E aí, assim, um sextil entre Lua e Sol vai ser no sábado, dia 27, 3h34. Nesse momento aqui, vocês tinham um aspecto leve, mas como eu falei, a lua acaba ajudando bastante o sol, leva bastante descontração. Como vai ser muito no meio da madrugada, ele é percebido em atividades práticas na sexta, né? Na noite da sexta. Mas se você estiver curtindo, se estiver fazendo alguma atividade durante a madrugada, vai perceber a facilidade, um clima leve, descontraído, bem fácil de levar mesmo, né? Bem interessante. E depois, aí o que vai acontecer, ó a Lua aqui, ó, se aproximando da quadratura a Vênus. A quadratura a Vênus vai ser bem no meio da tarde, 15 horas, redondinho, né? Então, gente, o que acontece é que conforme a Lua for se afastando do sextil com o Sol na madrugada, ela começa a se aplicar a quadratura a Vênus. A gente vai sentir um impacto da quadratura durante a manhã, né? E até assim 15 horas, né? Que é o momento perfeito. Então, nós vamos pegar a manhã e até o meio da tarde com essa quadratura. Ela é um pouco insatisfeita, ela é um pouco chateada, vamos dizer, né? Meio chata. Até porque Vênus não está muito forte, né? Então ela é meio chata mesmo, mas não chega a ser um clima de mau humor. Ela talvez alimente um pouco a insatisfação. E aí, no sentido eletivo, para as atividades do campo financeiro, não é exatamente bom. Para curtir, se divertir também não é muito interessante, né? Ela é meio insatisfeita. E também para coisa da harmonia, né? Meio chata, assim. Eu penso em um clima meio insatisfatório mesmo. Assuntos ligados à estética, beleza, né? De maneira geral, também não ficam muito fáceis, tá bom? Meio chatona, né? Essa influência. A gente termina a semana com esse perfil. Mas a Lua não está fora de curso. Olha, vejam que ela está em 10 e Sagitário, então agora ela vai se aproximando do sextil a Mercúrio em Libra. Só que esse sextil ele vai ser perfeito só no domingo, dia 28. Mas aí, conforme a Lua for se afastando da quadratura a Vênus às 15 horas, vai melhorando o clima, porque aí a Lua vai se aproximando do sextil com Mercúrio, e aí fica bem mais leve, fácil de levar, não que seja uma grande ousadia, aquele clima vibrante, né? Mas vai bem mais fácil para as coisas do dia a dia, interação geral, movimento das coisas, assim, é bem melhor, tá? Então, ali amanhã do sábado é bem chatona, né? Até o meio da tarde, tá bom? Bom, gente, é isso. Viram que essa semana tem muitos eventos importantes, né? A gente vai voltar a falar dessas influências a cada um dos dias aqui da semana. E aproveitem como der, então, né? A semana. Ótima semana para vocês, então. Até mais.